Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e a gente vai conversar sobre este livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. A gente falou sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 nos vídeos passados e esse livro é muito bom, gente. Vocês podem ler, né? Eu tenho o costume de ler e já vou riscando tudo porque a gente precisa aprender a tirar esses ouros, né, desses livros aí que a gente vai estudando e aprendendo nessa vida. E esse aqui fala sobre finanças. Uma coisa que eu gostei desse vídeo bastante, que eu até falei no outro vídeo também, é a questão que ele conta isso em formato de história. Um formato assim que vai sendo gostoso de ler, a conversa que ele vai tendo. E no capítulo 3, que é o que você viu aí do tema, né, desse vídeo, ele fala sobre as 7 soluções para a falta de dinheiro. E não é um segredo, não é uma coisa que é sobrenatural, mas são práticas constantes que nós precisamos fazer e mudar nosso pensamento, né, a nossa visão de mundo sobre essa questão de finanças, para que nós possamos administrar bem os bens que o Senhor nos deu. Então, que a gente não possa ser como um tolo, como no livro de Provérbios nos diz que o tolo é aquele que é gastador, mas o sábio, ele junta. Então, nós precisamos ser bons mordomos do que o Senhor nos deu. E a primeira lição, né, que ele traz, e essa primeira lição é: comece a fazer seu dinheiro crescer. Tão óbvio, né? Mas a gente tem que começar a utilizar da fonte de riqueza que nós já temos. Então, como é que nós fazemos o nosso dinheiro crescer? Não gastando ele todo. Nós começamos a fazer o nosso dinheiro crescer quando nós recebemos 100, nós gastamos 90. E isso você vai ter cada vez mais um patrimônio maior. Então, quanto menos você retira, mais você vai ter patrimônio sobrando e vai crescendo. Tá, mas eu preciso desse entendimento, como é que eu faço isso, né? O passo 2 é justamente isso: controle os seus gastos. Né? Até no livro ele fala assim: o que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá e ela sempre cresce e se torna igual ao que a gente recebe. Então, a menos que nós façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Então, sempre, você ganha 1.000, você gasta 1.000. Você ganha 2.000, você gasta 2.000. Né? E existem famílias com 10 filhos que vivem com 2.000 reais, e existem famílias com um filho que vive com 10.000 reais. E às vezes essa família que está vivendo com 10.000 reais, que é até menor que a outra que eu citei, ela está dizendo: mas é tudo aqui é necessidade, tudo aqui é que eu preciso. Mas é mesmo. Então são escolhas que nós fazemos e essas escolhas merecem ser reavaliadas para que a gente possa fugir das despesas, das dívidas, e também possa acumular o patrimônio para a glória de Deus, né? Isso aí que está dizendo, eu estou adicionando para a glória de Deus. O livro não fala sobre isso. Então, não confundir despesas necessárias com desejo, né? Examinar o nosso modo de viver. Talvez a gente não precise de tudo que a gente está fazendo, que está gastando, tá? Então, a gente precisa ter um orçamento para quê? Para ajudar a juntar dinheiro. O orçamento vai ajudar e nos vai defender de uma aquisição constante ou compulsória ou repetida, né, por vício. E o marketing hoje no mundo, ela está nos despertando cada vez mais a ter uma compra por impulso, né? Então, a gente tem que ver onde estão esses vazamentos na nossa bolsa, né? Ele chama na bolsa onde guarda dinheiro lá. Então, de onde é que está vazando? O terceiro ponto é: multiplique os seus rendimentos, tá? Como é que nós podemos fazer o dinheiro trabalhar para nós? Então, hoje, se a gente for analisar hoje, nós temos a Bolsa de Valores, né? A gente tem vários investimentos que nós podemos fazer para que o dinheiro trabalhe por nós. Inclusive, até nas próximas semanas eu vou trazer aqui uma conversa junto com alguns analistas financeiros que podem nos ajudar nisso também. Então, muitas vezes a gente não está muito distante para a gente, ou senão a Bolsa de Valores é um cassino, a gente não vai saber o que é dividendos, o que é essas coisas todas, né? Então, às vezes a gente se assusta, como eu me assustava antes, e a gente escolhe se afastar por causa da ignorância. Então, eu não sei o que é isso, é muito difícil, então eu vou me afastar. Mas
talvez seja importante a gente conhecer sobre essas questões, né? E não ter tanto dinheiro na poupança, como a maioria dos brasileiros fazem, guardam dinheiro na poupança que tem. E na verdade, quando você guarda na poupança, você está perdendo dinheiro. Não que o seu dinheiro vai cair, mas na verdade o poder de compra dele ele vai perdendo o poder de compra por causa da inflação. Então, como é que nós podemos multiplicar os nossos rendimentos? Com juros compostos, é isso que eu falei. Se você tem um dinheiro investido em ação e você tem lá R$100 e ele ganhou 1% de rendimento, você vai ter 101. E aí depois vai passar um tempo, você vai ganhar 1% de rendimento. Só que agora 1% não é dos 100, é dos 101. E isso vai virando uma bola de neve no bom sentido. E aí vai gerando cada vez mais, o dinheiro vai trabalhando por você cada vez mais. E aí é o que muitos entram na ideia do liberdade financeira, né? As pessoas vivem de rendimentos. Por quê? Porque eles vivem dessa bola de neve que é criada quando os recursos se multiplicam. É fácil? É rápido? Não, existe muita gente vendendo isso de maneira rápida, mas isso não é verdade. Mas isso precisa ser o quê? Uma mentalidade que muda na nossa cabeça e a gente começa a passar a ver isso como uma coisa boa e começa a trabalhar para que isso aconteça. Então, outra opção também é aprender a ter outras fontes de renda, aprender outras fontes de renda onde a gente não precisa estar lá para que ela se multiplique. Né? E existem várias maneiras que pode ser feito isso aí. O quarto ponto é proteja o seu tesouro contra a perda. O Warren Buffett fala que a regra número 1 é não perca dinheiro. Então, se tem aquela pessoa, você não entende nada de bicicleta. Tem um amigo aí que estava até falando comigo esses dias sobre isso. Você não entende nada de bicicleta. Eu, por exemplo, não entendo nada de bicicleta. Aí uma pessoa lhe chama para abrir um negócio de bicicleta porque está bombando e vai dar certo. E você entra de cabeça e coloca todas as suas fichas nisso. Quando você faz isso, você provavelmente vai ter um desperdício de dinheiro aí, porque você não entende do meio que você está inserido. Então você está atuando com um nível alto de risco. Então não é aconselhável fazer isso. Ele fala justamente sobre um oleiro no livro, né? Ele deu o dinheiro dele, dos rendimentos de um ano, para um oleiro comprar joias. E o oleiro faz vaso. O que é que ele tem a ver com joias? Não, porque ele achou que lá no lado do mar, não sei de onde, tinha o pessoal vendendo uma joia barata, a gente pode vender aqui 3 vezes mais e a gente vai lucrar. E o que foi que aconteceu? Esse pessoal de lá, que vendeu a joia, vendeu um pedaço de vidro para esse oleiro. E ele voltou aqui, ou seja, perdeu todo o seu dinheiro. Então, não confie ou não trate de investimentos ou de colocar o seu capital, seus recursos em coisas que você não entende. Então, existem pessoas que nós devemos buscar para entrar em alguns negócios. Então, consultem homens experimentados, pessoas que já caminharam outra milha, digamos assim. O quinto ponto, estou já terminando. O quinto ponto, façam do lar um investimento. Isso aqui é um contraponto com alguns gurus da internet hoje. Por exemplo, o pessoal pega muito assim, se você compra seu apartamento, você paga R$1.000, e se você fosse alugar o seu apartamento, você pagaria 600, então você pega ali, é melhor você alugar por 600, pagar aluguel, e os outros 400 você investe, e no lugar de 30 anos você pagaria o seu apartamento em 15 anos. Isso é uma teoria, quando se coloca no papel, é uma teoria que funciona. Só que na prática não é bem assim. Na prática, você aluga um apartamento, o dono pede, ou você aluga um apartamento e não investe o dinheiro que deveria estar investindo, se você estava com essa mentalidade. Então, a cultura brasileira ela não tem um pensamento muito forte no longo prazo. E aí esse livro, essa parte eu achei interessante. Ele disse: existem muitas bênçãos que recaem sobre o homem que tem a sua própria casa. Ele está aconselhando as pessoas comprarem a sua casa própria. E que você deve investir na sua casa para tornar esse lar, esse ambiente, um ambiente de paz, você investir num jardim para sua casa, você investir num lugar bonito, a beleza. E isso tem muito princípio cristão aqui, né? A beleza, a ordem. Quando você entra num lugar bonito, cheiroso, que é o seu lar, que você chama de seu, é muito legal e é muito importante. Então ele está trazendo esse princípio para você investir na sua casa. E ele fala para investir na esposa, no que ela precisa comprar. E não ser
mesquinho nessa questão, né? Muito interessante isso. Perdão. Sexto ponto, assegurem uma renda para o futuro, ou seja, pensem em longo prazo. Pensem em longo prazo. Uma das metodologias de investimento que existe se chama Buy and Hold, que é compra e segura. Essa metodologia nos ensina sempre a olhar para frente, o investimento como algo crescente que eu olho lá para frente, é longo prazo. Existe outra metodologia que se chama Day Trade. O Day Trade é uma metodologia muito perigosa, porque existem muitas promessas de lucro, de retorno de 300%, de 500% no mesmo dia, numa operação. Então as pessoas movidas por ganância, muitas vezes vão lá e jogam tudo e ao invés de ganhar, perdem. Então, estatisticamente falando, profissionais de day trade, eles são poucos profissionais que ganham muito e muita gente mesmo perdendo muito dinheiro, porque eles são motivados por essa ganância. E estatisticamente falando, também se eu pego Warren Buffett, os grandes investidores do mundo, eles usam a metodologia do buy and hold, que é você compra e segura a ação vai crescendo, uma boa empresa ela vai crescendo, gerando dividendo, ou seja, os lucros da empresa vai gerando, você vai comprando mais com os dividendos e você vai comprando mais com os seus rendimentos, ou seja, você vai aumentando o patrimônio cada vez mais. Então é diferente a perspectiva. Você não fica comprando ação aqui e tirando, comprando ação aqui e tirando. Você compra e vai crescendo o seu capital. Então é muito legal isso aí também. Eu aconselho vocês a pesquisarem mais sobre isso também, buy and hold. Então, o que ele ensina é pagamento pequeno com regularidade produz resultados lucrativos. Então, todo mês você vai lá com o seu pouquinho, mas existe uma grandeza nisso. E como eu falei já dos juros compostos, né? Existe uma grandeza muito interessante nisso, nesse processo todo, que vai sendo construído no caminho. Não podemos deixar de assegurar isso, né? Na nossa família. Então, seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. Gente, o sistema previdenciário brasileiro, ele não foi feito para se sustentar, né? O Flávio Augusto, ele chama que é uma pirâmide financeira. Então, nós não podemos continuar com a dependência do INSS, com a dependência da Previdência, que quando eu ganho 20 mil reais por mês e quando eu for me aposentar eu vou ganhar isso de novo. Não vai. E a quantidade de pessoas tendo menos filhos hoje é bem maior do que 30 anos atrás. Então, pensa bem sobre isso, porque quem paga o salário da Previdência das pessoas é a força de trabalho que está hoje. Então, pensa como é essa estrutura toda. É melhor você confiar nas mãos do governo ou você construir essa história. Ter o autogoverno e você, como um bom vice-regente da criação, um mordomo de Deus, aqueles recursos que Deus colocou na sua mão, você não torrou ele todo mês, você investiu, você colocou lá pensando no futuro e você foi investindo cada vez mais. A segunda opção parece mais razoável, né? Então, esse é o sexto ponto. E por fim, aumente a sua capacidade para ganhar. Sempre existe uma capacidade de receber mais. E quando a gente fala em receber mais, a gente pode também traduzir, se a gente for como numa mente empreendedora, a gente pode traduzir numa mentalidade de resolver mais problemas das pessoas. Então, ganhar dinheiro, quando essas empresas, Amazon, Magalu, Magazine Luiza, essas empresas que ganham muito dinheiro, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão resolvendo problemas das pessoas. Então você consegue resolver mais problemas das pessoas e com isso você vai ser remunerado também. Então é muito legal essa perspectiva de você não está tirando, extorquindo ninguém. Você está resolvendo problemas das pessoas e você está sendo remunerado por isso. Então aumente a sua capacidade de ganhar, né? Uma remuneração maior. Outras fontes de renda, se eu posso trabalhar com outros tipos de coisa ao mesmo tempo para que eu tenha rendas de lugares diferentes. O mercado do marketing digital, né, da venda de produtos e serviços pela internet é uma grande opção também que a gente deve considerar. Então, o que é que você faz, o que é que você pode vender da internet a partir dos seus conhecimentos, dos seus talentos, tá? Então, o desejo é a condução para a realização. Os desejos devem ser fortes e determinados. Esse é o que ele fala no livro
para que a gente possa sair desse caminho da pobreza, né? Não tem outro livro sobre finanças, é Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que é o caminho dos ratos, né? Aquele caminho dos ratos onde você pega seu dinheiro e paga só as suas coisas e você nunca se paga, nunca investe em você, tá? Então, nessa questão de desejo, por fim, eu quero finalizar agora dizendo algumas resoluções que o homem deve tomar. Ele deve pagar suas dívidas com pontualidade, ele deve cuidar da sua família, ele deve fazer um testamento, compaixão pelos que sofrem, estar sempre disposto a atender às necessidades dos que estão sofrendo e estudar sempre e somar conhecimento. Existe uma regra, né, digamos assim, uma tendência de que os grandes CEOs das empresas, das maiores empresas do mundo, eles sempre leiam um livro por semana. Eles estão lendo, estão adquirindo conhecimento e lendo. O que você tem feito para adquirir conhecimento? Onde é que você está investindo seu tempo? Onde é que você está gastando sua energia e aplicando em algo novo, pensando em uma nova possibilidade? E você vai fazendo isso para que Deus seja glorificado. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está um pouco mais longo que o normal, mas eu queria dar esses temas, né? Falar sobre esses 7 pontos aí, que eu acho que vai ser muito enriquecedor para você. Se você tem alguém que se interessa por essa temática, marca aqui também. Conta o que você achou desse vídeo e vamos continuar essa conversa nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço e até mais.